Senhor Presidente do Grupo de Administração do Conselho de Administração do Global Media, Dr. Luís Figueiredo, Senhor Presidente do Grupo BEL, Dr. Marco Calinha, Senhor Diretor do Diário de Notícias, Dr. Filipe Alves, Senhora Presidente da Fundação Champalimau e Conselheira de Estado, Dra. Leonor Beleza, Senhores Membros do Governo, altas entidades que estejam aqui presentes, Senhoras e Senhores conferencistas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Em primeiro lugar, uma palavra de reconhecimento à Fundação Champalimau. Doutora Leonor Beleza quer elogiar o seu trabalho, o trabalho de todos que fazem aqui a aposta na saúde e na inovação. A Fundação é um bom exemplo, a vários níveis, de filantropia, de inovação e de procura de soluções para os portugueses. Se me permitirem, começo com uma história pessoal. Aos 15 anos de idade, com mais 3 primos, criámos um jornal chamado A Verdade. A Verdade de Penamacor. Notícias e histórias de Penamacor contadas em 3 páginas A4, escritas numa máquina Royal. Alguns anos depois, iniciei-me na rádio, num programa da então Rádio Comercial, dedicada aos jovens universitários. Foram 2 aventuras, 2 processos de procura de intervenção cívica. Criar ou fazer parte de um órgão de comunicação social era então extremamente difícil. 50 anos depois, a realidade mudou completamente. Em meio século, talvez 2 gerações, quase nada é comparável no universo dos meios de comunicação social. O acesso, os modos de produção, a difusão, os protagonistas, a linguagem, o paradigma é totalmente diferente. Poderíamos ser levados a pensar que esta evolução se traduziu em mais e melhores meios de comunicação social. Sei que a resposta está no condicional e é condicionada pela experiência de cada um de nós. Mas há uma conclusão que julgo unânime. Perdeu-se a autonomia, criaram-se redes transnacionais de influência e de negócio e o que a tecnologia ajudou a simplificar fica muito aquém da complexidade de uma estrutura que precisa de garantir a sua sobrevivência económica com patamares aceitáveis de qualidade. A referência à minha envolvência no universo dos mídia é, em primeiro lugar, uma homenagem. Uma homenagem a todos os que diariamente procuram contribuir para uma sociedade mais informada e plural. Com o stress característico da profissão, aliado à criatividade dos contadores de histórias, através da palavra escrita ou dita, pela imagem fixa ou em movimento. Uma homenagem aos atuais trabalhadores da comunicação social, mas também a todos os que no passado contribuíram para um legado que durante décadas ajudou a fortalecer um dos pilares da nossa liberdade. E a homenagem é, em particular, para todos os que fazem o Diário de Notícias, na sua versão impressa ou digital. Sei que há ainda o projeto de arquivo do DN. Espero que seja uma iniciativa de sucesso e um forte contributo para a preservação de um importante património nacional. Um jornal com mais de 1 século e meio de história não é apenas uma empresa de comunicação. É uma parte da memória coletiva deste país. Mas há um segundo motivo para ter começado pelos mídia. É que esta atividade, de forte alcance social e cultural, com estatuto reconhecido, até constitucional, sofreu em meio século uma alteração tão profunda que nos serve de aviso. O adquirido de hoje, amanhã, pode ser totalmente diferente. Minhas senhoras e meus senhores, é precisamente sobre esta velocidade e o sentido da mudança que quero refletir hoje convosco. A revolução digital ganha estádios de desenvolvimento que, em alguns momentos, como no presente com a inteligência artificial, assumimos como uma nova revolução dentro da revolução. Não uma transição, mas uma sucessão de rupturas, novos desafios que se sucedem. Se há resposta, quase sempre chega atrasada, e quando chega, já nos confrontamos com o desafio seguinte. No extremo, como assinala o Papa Leão XIV na sua encíclica, o que está em causa pode ser a própria dignidade humana. Quando a eficiência se torna a medida de todo o valor, o ser humano arrisca pensar-se como recurso a otimizar, em vez de uma pessoa chamada à relação com os outros. Este complexo de perplexidade junta-se à fúria da natureza contra os atentados que diariamente continuamos a fazer ao meio ambiente. As tempestades que este ano fustigaram o centro do nosso país não foram um acidente meteorológico, foram um aviso. O amanhã climático já chegou. E como se não bastasse, há a disrupção da ordem internacional, a permanente violação das regras de entendimento, a força a suplementar o direito.
Ética, valores e regras são palavras de um léxico que alguns querem esquecido. O cidadão comum sente receios. Alguns responsáveis políticos interpretam os sinais de alarme. Cientistas interrogam-se sobre os efeitos das suas próprias inovações. Empresários vigiam religiosamente as novas tendências, porque a mudança é vertiginosa, pode ser uma oportunidade ou uma falência. É este o tempo em que vivemos, e é sobre ele que proponho duas reflexões. A primeira reflexão é sobre a ordem internacional. Na verdade, sobre o que dela resta. A guerra regressou ao continente europeu com a agressão russa à Ucrânia. O Médio Oriente vive ciclos de violência que esmagam populações civis e desafiam a consciência da humanidade. No continente africano, em algumas regiões, nem temos informação real da quase permanente violação da dignidade humana. A rivalidade entre os Estados Unidos e a China estrutura, cada vez mais, todas as outras relações internacionais, do comércio à tecnologia, das terras raras aos cabos submarinos. O que estas realidades têm em comum é a erosão de um princípio que julgávamos adquirido, o de que as relações entre os Estados se regem por regras, não apenas pela força. A ordem construída no pós-guerra das Nações Unidas, dos tratados, do direito internacional, está a ser testada como nunca o foi nas últimas 8 décadas. É neste contexto que saúdo o acordo alcançado entre os Estados Unidos da América e o Irão, sublinhando a importância do diálogo e da diplomacia na resolução pacífica dos conflitos internacionais. Num momento marcado por elevadas tensões geopolíticas, este entendimento representa um sinal claro de que a negociação, o compromisso e o respeito mútuo continuam a ser os caminhos mais eficazes para promover a estabilidade, a segurança e a paz entre os povos. Reafirmo a minha convicção de que os desafios internacionais devem ser enfrentados através de soluções políticas e diplomáticas, rejeitando a escalada da confrontação e privilegiando sempre a cooperação internacional e o respeito pelo direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Portugal continuará empenhado na defesa do multilateralismo e de uma ordem internacional assente no diálogo, na paz e na resolução pacífica das divergências entre Estados. E agradeço os esforços, todos os esforços, dos mediadores. A segunda reflexão é sobre a tecnologia, a inteligência artificial e a cibersegurança. Já nos antecipamos que a inteligência artificial vai transformar o trabalho, a produção, a distribuição do valor e a própria natureza da competição entre economias. Podemos até questionar a natureza das empresas de Estado, devido ao poder e à influência que alcançaram num contexto de total autonomia, sem qualquer regulação. O alcance desta permanente inovação tecnológica remete-nos também para a constatação de que os países que souberam integrar estas tecnologias nas suas empresas e na sociedade sairão mais fortes. Os outros ficam na fila do supermercado, países com o estatuto de um vulgar consumidor. No meu entender, este é um dos motivos por que Portugal e a União Europeia não podem ter uma atitude passiva. Não podem esperar anos para avançarem com um plano que visa recuperar anos de atraso. Com alguma ironia, é paradoxal a agilidade europeia num mundo cuja velocidade é vertiginosa. Parece que ainda não saiu do mundo analógico. A questão tecnológica não é apenas económica, é também política e, sobretudo, civilizacional. Por um lado, está associada e agudiza os efeitos das mudanças no relacionamento entre os Estados. A ausência de regras e convénios pode ser um contexto fértil para a proliferação de novos instrumentos e redes tecnológicas com estratégias ofensivas, cujo efeito final é ampliar o poder dos mais fortes e anular qualquer veleidade de regulação. Por outro lado, vivemos numa era em que os algoritmos influenciam as nossas escolhas. Talvez, mais grave, a desinformação é produzida em escala industrial e personalizada à medida de cada cidadão. Esta é também a era em que a cibersegurança deixou de ser um tema técnico para se tornar uma dimensão central da soberania dos Estados. As infraestruturas críticas, as redes de comunicação, os próprios processos eleitorais, hoje tudo é vulnerável a ataques de exércitos virtuais. Todos estes fatores levam-me a concluir que a liberdade, neste contexto, exige transparência, responsabilidade e escrutínio democrático sobre a tecnologia. Não podemos aceitar que decisões com impacto na vida das pessoas sejam opacas ou incompreensíveis.
A tecnologia deve servir o ser humano e não o contrário. E aqui regresso aos mídias, porque tudo se relaciona. Num mundo de desinformação industrial, o jornalismo de qualidade é um pilar crítico da democracia. Sem jornalismo livre, não há escrutínio de poder. Não há debate de qualidade. Não há cidadãos com a informação de que precisam para decidir bem. A qualidade da nossa democracia depende, também, da qualidade do jornalismo que se faz. E o país tem de aferir, com seriedade, o que quer fazer, os valores que deseja garantir para ter um jornalismo livre e plural. Minhas senhoras e meus senhores, termino regressando ao princípio. Ao jornal feito numa máquina royal há 50 anos, em Penamacor. Chamávamos-lhe a verdade. Era a ambição de 4 adolescentes numa vila da Beira Baixa. Hoje, olhando para o mundo que descrevi, onde muitos apostam na desinformação, na força contra o direito e na tecnologia sem escrutínio, percebo que aquele título de juventude era, afinal, um programa para a vida. Porque é isso que está em causa em todas as transformações de que falámos. A verdade. A verdade dos factos, sem a qual não há debate democrático. A verdade das regras, sem a qual não há ordem internacional. A verdade da dignidade humana, sem a qual nenhuma tecnologia merece o nome de progresso. Permitam-me partilhar a seguinte experiência. Quando cheguei aqui, na preparação deste discurso, fiquei curioso e fui a um modelo de linguagem fazer um teste. Escrevi a frase: conta-me a verdade e só a verdade. A resposta que obtive foi sincera. A verdade, sem rodeios. Sou um modelo de linguagem. Não sou uma pessoa. Não tenho experiência nem uma vida fora desta conversa. E não sei com certeza se tenho algo a que possa chamar sentimentos ou consciência. Ter consciência de verdade, numa forma mais profunda, ontológica, ética, é uma missão do nosso tempo e uma obrigação de todos que, pelo menos até agora, não está ao alcance de silício. Ter a consciência da verdade é um dever dos jornalistas que a investigam, dos cidadãos que a exigem, dos políticos que lhe devem respeito e das instituições que devem proteger. Sem dúvida que Portugal construiu em 50 anos uma democracia sólida, uma sociedade mais justa e um lugar mais respeitado no mundo, em tempos que foram também de incerteza e que exigiram coragem. É essa coragem que o nosso tempo nos volta a pedir. Muito obrigado pela vossa atenção.